E aí, gente? Essa é uma sempre-viva, essa é uma sempre-viva e essa também é uma sempre-viva. Mas o que todas elas têm em comum? Todas vão desaparecer mais rápidas que o meu salário se você não fizer alguma coisa. O cerrado tá sumindo e não é cada bioma por si e Deus por todos. Pelo menos não por enquanto. As pessoas só preservam aquilo que elas conhecem. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as sempre-vivas. A maioria das espécies ocorre aqui no Brasil, sendo encontradas principalmente nas campinaranas da região norte, nas restingas do litoral, dos campos de altitude da Mata Atlântica e no cerrado. A maioria das espécies ocorre nos cerrados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, mais especificamente nas vegetações de campo úmido, campo limpo, campo sujo, cerrado sentido restrito e campo rupestre. Tirando algumas exceções, a maioria das sempre-vivas cresce formando uma estrutura que a gente chama de roseta. Que carniça é essa? Não tem um repolho, a babosa, a suculenta, a bromélia? Todas elas crescem formando essa estrutura que a gente chama de roseta. A roseta é um aglomerado de folhas que cresce ao redor de um caule bem curto. Existem sempre-vivas com rosetas pequenas e existem sempre-vivas com rosetas enormes. Naquelas espécies que possuem caules subterrâneos ou rizomas, várias rosetas podem ser formadas com o tempo na mesma planta, formando uma grande colônia. Sobre a floração das sempre-vivas. No vídeo anterior, eu já falei muito sobre as flores das sempre-vivas, então aqui a gente vai resumir, tá bom? Se você não viu o vídeo anterior, assista. Naquelas espécies que são anuais ou que se reproduzem apenas uma vez na vida, a floração vai surgir no meio da roseta e quando essa floração acabar, a roseta vai morrer junto com ela. Ou seja, a planta inteira morre depois da floração. Isso é muito comum de acontecer em espécies de agaves. Naquelas espécies que são perenes, ou seja, vivem por muitos anos, a mesma coisa vai acontecer. A floração vai surgir no meio da roseta e quando essa floração acabar, a roseta vai morrer junto com ela. A diferença é que nessas espécies perenes, uma outra roseta vai surgir na base da planta-mãe antes da anterior morrer. Pode surgir uma brotação ou várias brotações, dependendo da espécie. Isso é muito comum de acontecer em espécies de bromélias. Sobre a época de floração. A floração das sempre-vivas é bem variável. Por exemplo, o capim-dourado, a sempre-viva mais comercializada na região norte e centro-oeste, a floração acontece durante a época seca. Já na sempre-viva pé de ouro, a espécie de sempre-viva mais comercializada no Brasil, a floração acontece durante a época das chuvas. As flores das sempre-vivas produzem muito pólen e néctar, sendo visitadas principalmente por abelhas, vespas, mosquitos e besouro, raramente por borboletas.